neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Teu piloto ainda sou. Um trio, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, oh, vem meu piloto Zé. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis amor, não confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis amor, não confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim,
andes com perigo. Eis amor, não confia em mim. Meus ouvintes, a Bíblia tem uma receita para cada ponto da nossa vida. Aqui encontramos o profeta de Deus usando a carta de São Tiago, capítulo 5, dizendo que a eficaz e fervente, que é desespero, é eficaz e fervente oração de um justo pode muito em seus efeitos. A expressão é bastante consciente de poder, do poder que existe na oração. Pode muito em seus efeitos. É por isso que o irmão Brana disse, na palavra igreja e outras mensagens, pondo-nos ao lado de Jesus, véu adentro, quando você sabe alguma coisa de errado de uma irmã ou de um irmão, você não tem nenhum meio de mostrar perfeição, poder e amor, a não ser orando por ela, orando por ele. Porque a oração é muito mais do que a participação, repartir a carga com outros. Essa é a expressão mais covarde que eu já ouvi. Mais covarde de um ministro dizer: tem que repartir com outros, porque é muito forte para mim. Começa por aqui. Que Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Se não tem estrutura, não deveria ousar aceitar o cargo de pastor, de sacerdote, porque isso é falta de sacerdócio. O irmão Brana não se alvoroçava, não tinha que repartir com ninguém problemas dos outros. Uma certa feita, uma irmã telefonou para o irmão Brana dizendo: irmão Brana, o meu marido, evangelista fulano de tal, está convivendo há 2 anos com aquela mocinha assim, assim, assim. Ele simplesmente disse: ora por ele, irmã, e desligou o telefone. Ore por ele. O ministro, o pastor, que não sabe guardar segredo de confissão e não sabe entender qual é a confissão que deve ser feita a ele, porque ele vai ficar responsável por aquilo no dia de juízo. Ovelhas de outros campos, de outros ofícios, de outros pastores, encontram telefone de certos ministros
encontra o escritório de certos ministros. Para quê? Para simplesmente jogarem uma carga sobre eles que não é deles, não é da conta deles. E tem mais outra. O grande mal está em eles aceitar. Um certo irmão foi falar com o irmão Branham sobre casamento e divórcio, problema que ele estava enfrentando. Ele disse: você tem seu pastor. Ele tem os dois dinheiros. Ele tem minha fita, casamento e divórcio. Então, por aí, nós vamos ver por que nós não usufruímos realmente desse poder da oração. É porque só oramos mediante conveniências. Só oramos quando caímos em desespero e aquilo está nos atingindo diretamente. Mas, na verdade, existe um pedido de oração que é para difamar. Olha, vamos orar pelo irmão fulano, pela irmã fulana, porque está acontecendo isso e isto com ele, com ela. Mas é simplesmente a língua coçando. Não há nenhum amor naquilo. Não há nenhum desejo fervente de realmente interceder por aquela vida ou por aquelas vidas. A oração pode muito em seus efeitos? Sim. Mas oração de quem? Mesmo do irmão Branham, quando ele cometia um deslize, a sua oração não produzia o mesmo efeito. Pedi e pedi mal, de uma forma errada. Mas por que pedir mal? Parte daí. Se tem um membro que tem que ser batizado com o Espírito Santo no corpo humano do crente, é a língua. Porque jamais ele chegará à estatura do homem perfeito. Então é o que lhe deve dar desespero. O profeta está fazendo menção aqui do homem justo, um homem bom. Ele entra em angústia. Ele chama essa angústia, esse desespero, de suplício da alma. Como você quiser colocar, desespero, suplício, angústia. Angústia, suplício. Uma alma que entra em desespero, em angústia, tem uma oração eficaz e fervente que pode mostrar o sinal. Pois bem, a seguir ele mostra o conselho de Tiago, capítulo 5, verso 16. Ele fala confessando nossas falhas, corrigindo, se aprontando para isto, confessar nossas falhas uns aos outros. Ai, meu Deus! Se não pode confessar nem para pastor, e o pastor que revela confissão de escritório da vida dos outros, pessoas que confiaram nele, ele está desqualificado para ministério pastoral. Que chega em casa, passa para as filhas, para a esposa, passa para a igreja
e até crianças começam a desrespeitar e a zombar e a blasfemar contra ministérios. Que grande ministério, hein? Que grande sacerdócio! Confessar as falhas uns aos outros, irmão Tiago. Quais esses outros? Que não será pior para eles e para o próprio confessor. Há irmãs que não podem nem sonhar com a vida dos outros. Se sonhar, no outro dia já está no telefone esquentando o ouvido de outra. Dizem que o mês que a mulher fala menos é em fevereiro. É o mês de fevereiro. Eu acho que não tem mês que certos obreiros falam menos. Nem mesmo em fevereiro. Porque eles falam fora de hora, de madrugada, compensam os dias, e por fim eles têm, em vez de 28, 29 dias do fevereiro, como o ano bissexto, eles falam 58, 56. Isso deveria dar desespero, sim, desespero. Como o irmão Branham disse, quando alguém foi lhe dizer uma coisa, ele disse, e você, não tem vergonha? E você, atire a pedra? Pessoas sem um mínimo de força moral para julgarem outras são as que se julgam mais aptas. A verdade só pode ser verdade. Agora, olhando pelo lado de Tiago, que o irmão Branham usa aqui, na mensagem Desesperos, aí é diferente. Você vai receber simplesmente ajuda, lágrimas juntos. É completamente diferente. Mas você, irmã, estraga seu casamento, estraga sua vida, estar repartindo, detalhando coisas de seu casamento para amigas, moças prejudicadas por amigas. Mas vamos pensar do lado positivo. Vamos pensar que existe um desespero genuíno e verdadeiro, essa angústia que provoca amor, 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 amor até tal ponto que a pessoa tem confiança no que está fazendo. Você pode confessar a mim seu erro. Ele fala, o irmão Branham está dizendo. Mas por quê? Porque ele, como profeta, vidente que era, ele disse, se eu for falar o que eu sei das pessoas, das vidas que eu vejo, ele via, não é alguém que telefonou para ele, não. Não é um faxinho, um documento unilateral, ministros usando uma pobre, uma vítima deles, usando crime na lei, processo, seriam presos, processados. Não, o irmão Branham, ele não tinha telefone para isso, ele não tinha escritório para isso. Ele não tinha carro para isso, ele não tinha retiro para isso. Ele não tinha hotel de encontros, quarto de hotel, para essas coisas. Então ele disse, se eu fosse falar o que eu vejo,
de ministros e de outras, de mulheres, de homens, haveria morte, haveria suicídio, haveria assassinato. Tremendo, hein? Isso não dá para entrar em desespero? Ele falou, você pode confiar em mim. Eu amo o suficiente para orar por você. Então o que vai fazer? Você ora por mim. Aí está realmente a operação do verdadeiro amor como fruto do desespero, da angústia. Da angústia. Jesus Cristo jamais diria, como homem, foi a última sentença que ele deu aqui nessa terra, como homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para quem ele falou isto? Ele estava em total fraqueza. E quando ele estava fraco, ele podia perdoar. Ele podia levar para o paraíso. Aleluia! A oração fervente, até que seja respondido. Isso é desespero. O profeta diz, isso é o que deveríamos fazer todo o tempo. Ele está falando para mim. Ele está falando para você. Ele está falando para nós. Ora, mas ele não teve que falar isso para Jacó. Eu sempre digo, tinha um alfinetezinho no mapa lá, marcado assim, ó. Aqui é Vale de Jaboque. Daqui ele não passa. E foi lá, você conhece bem, sabe muito bem do que estamos dizendo. Ele conseguiu contornar toda a situação de sua vida. Lá foi o telefone da vida. Lá foi o escritório da vida. Lá foi o quartel. Lá foi o quarto de hotel da vida. Lá foi o recanto, foi o sítio da vida. O Vale de Jaboque. Ah, meu Deus, aí está. O verdadeiro significado, a razão por que irmão Brana pregou a mensagem Desesperos. À noite, depois de pregar a mensagem, o sinal de manhã. Agora, ele fala assim, que vida eterna é você viver para os outros. Ele fala na adoção. Quando um irmão der a vida pelo outro, a vida, não pelar o outro, mas pelo outro, no lugar do outro, então aí o amor divino está em operação. É isso. E para isso que ele pregou. Não foi para outra coisa. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.